Filho. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece e daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese. Capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14, 20. Médico Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Envolva-nos, Senhor. Envolva nossa casa em Suas bênçãos de amor e de paz. Permita que os nossos benfeitores, dirigentes da nossa casa, o altivo, estejam junto a nós, com os patronos desse estudo, o nosso professor José Jorge e o Camille Flammarion. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Esse livro, A Gênese, é um livro complexo, né? É um livro que trata de ciência, como nós estamos vendo aqui. Eu vou ter que ler, não tem jeito. O que puder eu vou explicando. O que eu souber, compreendendo, eu explico para vocês. Vamos lá. Os sóis e os planetas. Nós estamos no capítulo 6 da Gênese, que trata da astronomia em geral. Nós já estudamos sobre o espaço e o tempo, sobre a matéria, sobre as leis e as forças, a criação primária, a criação universal. Agora nós vamos estudar os sóis e os planetas, dentro desse capítulo 6. E começa assim: ora, aconteceu que em um ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, miríades, muitos, milhares, bilhares, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa, o que é uma nebulosa? A nebulosa é uma nuvem de poeira e gás no interior de uma galáxia. Isso que é uma nebulosa. Então ele está dizendo que a matéria cósmica, e essa matéria vem do fluido cósmico universal, espalhada, e num determinado momento ela se aglutinou. Isso aqui é derivação dessa matéria. Toda a matéria que nós conhecemos aqui, como essa mesa, as cadeiras, tudo, o próprio corpo físico,
é originária dessa matéria original, que é o fluido cósmico universal. Então, são três forças que tem na natureza. Deus, o Criador, o Espírito, o ser inteligente da criação, e a matéria. Então ele está dizendo: aconteceu que num ponto do universo, perdido entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa, uma nuvem de gás e de poeira. Essa nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e particularmente da força molecular de atração, ela assumiu a forma esférica, a única que uma massa de matéria isolada no espaço poderia assumir primitivamente. Os movimentos, ou melhor, o movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Nós falamos do conjunto da nebulosa. Como consequência desse movimento de rotação, novas forças surgiram: a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a atrair todas as partes para o centro, a segunda tendendo a afastá-la dele. Ora, com o movimento se acelerando à medida que a nebulosa se condensa e com o seu raio aumentando à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predomina sobre a atração central, ou seja, sobre a força centrípeta. Aqui tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que na natureza, no universo, tudo é força e movimento. Está aqui. Olha só, vamos ver aqui no Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir toda a propriedade? Ele diz aqui sim, e é isso que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. A gente tem uma matéria primitiva, que chamamos de fluido cósmico universal. E dali se deriva tudo quanto é tipo de matéria, o que tem aqui, o que tem no mundo invisível e o que tem no universo inteiro. E o princípio é sempre o mesmo, a matéria elementar. Aí Kardec faz uma outra pergunta. Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais: a força e o movimento. O que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e direção do movimento. Aí eles respondem: esta opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Está complicado? Não está, não. Tudo no universo é força e movimento. E essa matéria parte de um princípio, tem um princípio material, que Deus criou. Quem criou foi Deus. Deus criou o princípio material, de onde se deriva toda a matéria, e Deus criou a inteligência, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vem se desenvolvendo
junto com a matéria, estamos hoje no ser inteligente da criação, que é a fase hominal, junto com a matéria. Essa matéria física pesada, a gente se separa dela durante a morte do corpo. Porém, continuamos jungidos à matéria espiritual, que é o perispírito. Quando ele fala desse início da força centrípeta, força centrífuga, uns nomes diferentes, né? Mas a força centrífuga é uma força que expulsa, que joga para fora. E a força centrípeta é uma força que joga para dentro. E tudo se movimenta, e tudo nesse movimento circular. O que está no micro, está no macro. O micro, por exemplo, você pega uma célula, você pega um átomo. O átomo tem prótons e nêutrons e elétrons. E os elétrons giram em torno do átomo, com movimentos circulatórios, em torno do núcleo e em torno do seu próprio eixo. Assim também os planetas, assim os sistemas solares, assim as galáxias. Nós estamos dentro da nossa galáxia, Via Láctea, mas existem outras galáxias. A nossa galáxia tem bilhões de sistemas solares. O nosso sistema é um deles, o Sol. Quando você pega uma marimba, vocês sabem o que é marimba, né? Eu rodar uma marimba aqui, ó, amarro na ponta uma pedra, fico girando com uma linha. Isso é marimba. Você soltava pipa, né? Mas é marimba. A marimba tem a força centrífuga, que se eu largar a marimba ela vai longe, que é a força que joga para fora, que eu estou girando, e tem a força que joga para dentro, é que eu estou segurando. Eu estou segurando a marimba. Então os planetas, eles têm essa estabilidade, por causa dessa força centrípeta e por causa dessa força centrífuga. E tudo gira. A Terra gira, o Sol gira, o nosso sistema gira. E todo o universo se movimenta. Por isso, essa teoria de que tudo é movimento e força. Dá para entender, não dá? Muito bem. Vamos continuar aqui. O movimento circular, produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Nós falamos do conjunto da nebulosa. O que é uma forma lenticular? Lenticular, instrumento próprio para furar o casco dos animais. Lenticular, diz de o ossículo da orelha média entre o martelo e a bigorna, não é isso. Lentiforme, relativo à lente. O que gira, o que vem de lente, o movimento lenticular. Não sei explicar o que é isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Como consequência desse movimento de rotação, novas forças surgiram, a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a atrair todas as partes para o centro, a segunda tendendo a afastá-la dele. Ora, com o movimento se acelerando,
À medida que a nebulosa se condensa e com o seu raio aumentando, à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predomina sobre a atração central, ou seja, sobre a força centrípeta. Então a forma lenticular é a forma de lente, é uma forma de lente, porque as definições ali são diferentes. A definição para lenticular ali é diferente, para biologia, enfim. Vamos lá. Forma de lente. Assim como o movimento muito rápido de uma funda laçada de couro ou de corda para lançar pedras. Aquilo, funda é a marimba. Funda é a marimba. Assim como o movimento muito rápido de uma funda lhe arrebenta a corda e deixa o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa, e nesse anel formou uma nova massa isolada da primeira, porém ainda submetida ao seu domínio. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, transformou-se em movimento de translação em torno do astro solar. Por outro lado, o seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. O que eu li aqui? Fica fácil a gente imaginar a figura do átomo. Vocês já viram nessas casas de eletrônica o átomo, né? Com prótons e nêutrons, e os elétrons em torno, não tem? Parece umas mosquinhas voando em torno. Aquilo ali é a figura do átomo, com seus elétrons. O elétron girando em torno do núcleo e ele também gira em torno do seu próprio eixo. Então o que tem aqui no micro, como eu disse, tem no macro, tem no cosmo, é o que ele está falando aqui, é esse movimento. Então o átomo não se solta do núcleo, não vai embora como se larga uma marimba, e nem ele vai para o núcleo. Tem essa força que mantém os elétrons ali equilibrados. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica, mas com o calor inicial gerado pelos seus diversos movimentos, só arrefecendo com a extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever irá reproduzir-se muitas vezes e durante um longo período, até que essa nebulosa tenha se tornado bastante densa, bastante sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de sua forma, que lhe são impressas sucessivamente pelo seu movimento de rotação. Assim, a nebulosa original não terá dado origem a apenas um astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, provenientes dela, pelo modo de formação descrito acima. Ora, cada um desses mundos, revestidos com o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará, em seguida, novos globos que gravitarão, desde então, ao seu redor, assim como ele gravita juntamente com seus irmãos em torno do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um sol, sendo centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que
dependente do seu astro gerador. O que foi que ele disse aqui? Essa nebulosa original, ela não era apenas, ela não deu origem apenas a um astro, mas a diversos astros. E que são esses astros? São bolas de fogo, são sóis que se destacaram dessa grande nebulosa. E esses sóis, eles atraem para em torno dele um grupo de planetas. E ele mantém a mesma força da nebulosa inicial, a mesma força, a centrípeta e a centrífuga. Então a gente vê o nosso Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, ela tem luz própria. Os planetas não têm luz própria. Os planetas recebem a luz desse Sol. Então, no nosso sistema, o sistema solar, tem um conjunto de 8 planetas. Eram 9, passou para 8, agora está passando para 9 de novo. Considerava Plutão planeta, depois não era mais planeta, agora é planeta de novo, enfim. Então vamos contar 9 planetas. Marte está mais perto do Sol, Mercúrio é mais perto do Sol, não é? Mercúrio, Marte, Terra. Eu não sei a ordem não. Vênus. Quais são os planetas? Vênus, falei 4. Netuno, Saturno, Plutão. Está faltando um. Saturno. Tudo bem. Então, esses planetas estão girando em torno do Sol e recebem luz do Sol. A diferença de uma estrela para um planeta é que a estrela tem luz própria. E assim dessa nebulosa se destacou vários astros. Em torno desses astros se formaram vários planetas. A formação desses planetas a gente vai ver já já. A teoria, né? Porque na verdade quem sabe tudo isso é Deus. Deus que criou tudo isso. Os planetas são, portanto, formados de massas de matéria condensada, mas ainda não solidificada, destacadas da massa central, pela ação da força centrífuga, e tomando, em consequência das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que eles conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, dará origem à Lua, pelo mesmo modo de formação astral, ao qual ela deve sua própria existência. A Terra doravante, inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza está protegida sob as asas da providência divina, corda nova na harpa do infinito que deve vibrar no lugar que lhe cabe no concerto universal dos mundos. Então vamos lá. Esses planetas também, era uma massa incandescente e mole. Se desprendeu. É como se daquela bola você fizesse uma bolinha, se desprendeu dali por causa dessas forças e formou o satélite, formaram os satélites. A Terra tem um satélite, que é a Lua, né? A Lua é um satélite da Terra, tanto que ele está girando também ali junto com a Terra. Outros planetas têm seus satélites. Acho que é Netuno que tem, né? Júpiter, com vários satélites em torno desse planeta. Vamos ver aqui. Quantos satélites tem Júpiter? De acordo com o FMG, dentre as 79 luas atualmente conhecidas,
Temis e Calisto são as 4 mais conhecidas. Elas são facilmente visíveis com a ajuda de um telescópio amador e aparecem no céu como 4 pontos brilhantes alinhados ao redor do gigante gasoso. Júpiter possui 95 luas. Imagine 95 luas cheias, 95 satélites. Tudo é sabedoria divina. O porquê de tudo isso, como tudo foi feito, só Deus sabe. Isso aqui nós estamos estudando, são teorias. Por isso que Kardec disse que se a ciência desmentir alguma coisa do que nós estamos estudando, a gente fica com a ciência. Ele está colocando aqui o que ele aprendeu, o que ele estudou junto com os espíritos. Mas por que tem a Lua, por que tudo isso em torno dos planetas, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas a gente sabe que o pouco que nós sabemos, que o planeta, que o satélite ajuda na estabilidade do planeta. Ele é fundamental. Para existir a vida aqui na Terra, a Lua é fundamental. A vida do jeito que a gente conhece aqui na Terra. E agora ele vai falar desses satélites. Ora, os satélites, antes que as massas planetárias atingissem um grau de resfriamento suficiente para lhes produzir a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, desprenderam-se de algumas delas no plano equatorial, plano em que a força centrífuga é maior e, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, assim como aconteceu com eles em relação ao seu astro central gerador. Porque tudo isso era uma massa incandescente, como nós já falamos. Da mesma maneira que se desprendeu o nosso sistema solar e do Sol, os planetas, também os satélites dos planetas. Quando a Terra começou, não tinha vida. O planeta precisou se resfriar, formar a crosta igual o mingau. O mingau, quando sai da panela fervendo, borbulhando, você bota o mingau na boca? Não. Nem você que é meio doido, né? Não vai fazer isso, né? Pois é. Aí o mingau está ali, a gente mexe o mingau, aí joga no prato. Tem que esperar comer. Dizem assim, o mingau se come pela beirada, né? Porque na beirada está mais frio. Ele começa a esfriar, de fora para dentro. Aí cria tipo uma pele, né? Mais grossinha, vai esfriando. Mesmo assim, você não mete a colher no meio do mingau. Você vai ali nas beiradas e vai comendo. Foi assim que aconteceu com a Terra, por exemplo. Era muito quente, não tinha como ter vida. Como não tem como meter o mingau da panela na boca, porque eu vou queimar a língua, né? Vou provocar ali um acidente seríssimo. Também eu não posso. Na Terra também não poderia ter vida, porque era uma massa incandescente. Ela vem resfriando, até que chegou o momento que pôde aparecer vida, que estava em germe em torno da Terra. Isso é lá para frente, a parte biológica, que estava naquele meio. Quando surge o momento adequado, a vida aparece. Começam os seres unicelulares, as mônadas, e aquelas plantas enormes, com as folhas enormes, cada um a seu tempo. Vêm os dinossauros, até, por último, vir o homem. Então, à medida que o planeta foi se tornando apto para a vida foi surgindo, vem surgindo. E o planeta vem resfriando. No núcleo da Terra é uma massa incandescente. O que sai do vulcão? Né? O magma. Como é que chama aquilo lá? Magma, que sai do vulcão é magma, né? Uma lama fervendo. Então, o vulcão é como se fosse um respirador da Terra. Ele
a panela de pressão sai por ali. Significa que lá no meio do planeta tem uma massa incandescente fervendo, mas está igual mingau, na crosta já está durinho, está sequinho, dá para a gente ficar. No início não, e no início aquela massa, essas forças agindo em cima daquela massa, se formaram os satélites. Por isso a Terra tem um satélite, como satélite a Lua. Vocês terem uma ideia da grandiosidade de Júpiter, por exemplo? Olha aqui, qual o tamanho de Júpiter? Eu queria saber o tamanho de Júpiter em relação à Terra. A massa de Júpiter é 300 vezes maior que a da Terra. O diâmetro de 140 mil quilômetros é cerca de 11 vezes o diâmetro da Terra. Olha só o tamanho de Júpiter, como ele é grande. 11 vezes o diâmetro da Terra. Júpiter tem massa de duas vezes e meia maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar, combinados. Então, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema. É o maior planeta do nosso sistema. Se juntar todos os planetas, a massa de Júpiter é 2 vezes e meia maior do que a soma da massa de todos os planetas do Sistema Solar. É grande para chuchu. Vocês acham que só tem vida na Terra? Será que Deus criou isso aí por criar? Para ficar bonitinho lá no céu? Pois é. Olha quanto nos falta ainda compreender a criação. Foi assim que a Terra deu origem à Lua, cuja massa, bem menor, sofreu um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que dirigem o seu desprendimento do equador terrestre e o seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal maneira que a Lua, em lugar da forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, tendo forma alongada de um ovo, do qual o centro de gravidade seria fixado na parte inferior. Que me perdoem se os astrônomos, se eu falar alguma bobagem aqui. E se tiver alguma coisa contrário à ciência de hoje, se algum astrônomo estiver nos ouvindo, nos ajude a consertar, a trazer as descobertas que a ciência já alcançou. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco permitiram que ela se afastasse da Terra, obrigando-a a ficar eternamente suspensa no céu, no seu céu, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior, virada para o lado da Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o cume, se podemos designar com este nome, o lado que fica oposto à Terra, e elevando-se para o céu. É o que faz com que esse astro nos apresente continuadamente a mesma face, para que se compreenda melhor o seu estado geológico. A Lua pode ser comparada a um globo de cortiça, do qual a base, voltada para a Terra, seria formada de chumbo. Assim, temos duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia possível com a Terra, uma vez que os corpos fluidos e etéreos lhes são desconhecidos. A outra, leve em relação à Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se concentraram nesse hemisfério. A primeira perpetualmente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, se não está algumas vezes nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, repleta de fluidos perpetualmente oposta
ao nosso mundo. A quantidade e a situação dos satélites de cada planeta variam segundo as condições específicas em que eles se formaram. Alguns planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, não deram origem a nenhum astro secundário, enquanto que outros, como a Terra, Júpiter e Saturno, formaram um ou mais. Então, não é todo planeta que tem as suas luas ou satélites, não é. Por exemplo, Mercúrio não tem, Vênus não tem, Marte não tem. E como é que se deu origem a isso aí? Por que a Terra só tem um satélite e Vênus tem 95? Ele colocou aqui, cada planeta varia segundo as condições específicas em que eles se formaram. Quer dizer, não se sabe exatamente como isso tudo começou. Que situação específica é essa na formação? Você vê que o homem manda um foguete à Lua, manda uma nave, um foguete tripulado à Lua, e não sabe quase nada da Lua. Ele não vai na Lua todo dia, com toda a tecnologia que nós temos. É um mundo pouco explorado. Aliás, o próprio mundo, a própria Terra é pouco explorada. O que tem no fundo dos oceanos mais profundos? O homem não foi lá ainda, ele não sabe. A gente não sabe quase nada da vida. Como é que a gente vai tentar compreender o princípio de tudo? A gente tenta compreender sim, faz parte do esforço, do estudo. É assim que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência. Mas falta muito ainda. Enquanto o homem não perder o orgulho da ciência, ele não vai chegar à origem de tudo que existe no universo. E a origem de tudo está em Deus. Mas normalmente o homem de ciência, ele não crê em Deus. Normalmente, não são todos, né? Por isso falta muito ainda para a gente compreender a criação. Nós não compreendemos Deus ainda. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece cercá-lo de uma auréola branca. Esta formação é para nós uma prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial se separou da Terra para formar seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se acha formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em um certo estado de condensação, e pôde assim continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido em que um tempo quase igual ao da rotação daquele planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso que outro, uma ou muitas aglomerações de substância se teriam formado repentinamente, e Saturno contaria então com muito mais satélites do que tem. Esse anel se solidificou desde a época da sua formação, assim como os outros corpos planetários. Vamos parar por aqui, para a gente não ficar com dor de cabeça, né? Porque o outro estudo é com os cometas, como se formou os cometas. Isso fica para a aula que vem. Por isso a gente pediu inspiração. Camille Flammarion era amigo de Allan Kardec. Ele era um astrônomo. E ele era médium também. E ele escreveu muita coisa sobre astronomia.
Aí a gente colocou o Camille Flammarion como nosso patrono. Eu conheci o professor José Jorge, que a gente homenageia aqui com o nome do salão, é um amigo nosso lá do CELD, e que durante muitos anos ele deu aula desse livro, a Gênese. E o professor José Jorge conhecia bem essa obra, conhecia muito bem o Espiritismo, autor de alguns livros. Aí colocamos o professor também como nosso patrono, para que esses espíritos nos inspire, nos ajude a compreender melhor esses apontamentos de Allan Kardec. Confesso que eu também tenho dificuldades, tanto quanto vocês, por isso que eu estou estudando. Quando terminar o livro, vamos recomeçar o livro. Pode ser que daqui a uns 10, 15 anos eu compreenda bem, lendo e relendo e meditando sobre o que nós estamos lendo, tá? Então semana que vem a gente começa aí com os cometas. Então basicamente o que nós estudamos hoje, que tudo é força e movimento, desde o princípio. E dessa força e desse movimento foram se destacando uma massa que formou os sóis, e dali se formaram os planetas em torno do Sol. E os satélites se formaram desses planetas, tudo tendo o mesmo princípio, força e movimento. E à medida que o tempo passa, eles vão esfriando, e os satélites tornam os planetas ali, deixam os planetas dentro de um certo equilíbrio. É o que eu pude depreender do que nós estudamos hoje. Agradecemos a esses benfeitores, ao professor José Jorge, que invocamos aqui neste estudo, ao nosso Camille Flammarion, muito obrigado, perdoe-nos a ignorância, obrigado ao altivo, obrigado ao mestre Kardec, que trouxe todo esse assunto, todo esse estudo, para desenvolver o nosso raciocínio, a nossa razão, sem perder a fé em Deus. Muito obrigado por tudo, a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós, a nossa casa de amor, para que ela continue divulgando a doutrina espírita. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra A Gênese. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa